está morto. E João trata disso no livro da Revelação, em Apocalipse. Tem nomes de que vives, mas está morto. Tem gente que aparentemente você fala: oh my God, Jesus está vivo, mas verdadeiramente está morto. É alguém que já morreu faz tempo e está vivendo com aparência. E é por isso que nós precisamos de avivamento. Para quê? Para reavivar, para reativar dons espirituais que você talvez enterrou. Eu venho de uma geração que Deus tomava um em variedade de língua e o outro estava interpretando. Deus tomava 4, 5 dons de profecia, que é diferente de profeta. Tomava na profecia e Deus ia falando de forma extraordinária. Mas por quê? Porque o Espírito reavivou. Se o Espírito não reavivar, com o avivamento, você pode sucumbir ou até mesmo morrer espiritualmente. E para que serve o avivamento? Além de avivar, além de reacender, é que você de fato possa, como igreja, tocar a vida daqueles que estão lá fora. Você acha que se você chegar lá naturalmente, naqueles que estão lá fora, sem ter poder de Deus e avivamento, você vai tocar a vida de alguém? Não. Nós vimos no começo que não é o tamanho da cidade, é o fogo que tem em você. Se você for geladinho, apagadinho, você vai apagar quem talvez está chegando com o maior ânimo. Não, eu estou vendo o pastor lá na rádio orando com os obreiros, eu também quero participar desses mistérios aí. Aí você chega geladinho. Não ficar fazendo esse tanto de coisa não. Não precisa pôr a mão para fazer. Agora, o que eu quero que você entenda? O avivamento desce para te renovar. Renovação. Você precisa ser renovado de tempos em tempos, para reavivar aqueles que estão morrendo, aqueles que estão vivendo friezas espirituais, não desviaram, mas estão dentro da igreja passando luta para orar, passando luta para jejuar, passando luta para conseguir ler a Bíblia, passando luta para vir nos cultos. Renovar, reavivar e despertar a igreja desse sono. Qual sono, apóstolo? Sono da indolência. A igreja está dormindo. Quando os jovens se reunirem para buscar esse avivamento, outros jovens serão tocados. Quando os homens buscarem esse avivamento, outros homens serão tocados. Quando as mulheres se reunirem buscando esse avivamento, outras mulheres serão tocadas. E aí haverá um avivamento o quê? Coletivo. Os pentecostais, nós não temos o hábito de dizer que uma brasa sozinha apaga. É um ditado popular. Você põe uma brasa lá, ela vai apagar. Mas põe umas 4, 5 lá. Pensa nos 5 crentes, daqueles que você conhece. Você fala assim: esses 5 aqui, se tiver 5 desses aqui,
parece que estão pregando ou fazendo culto para 2.000 pessoas, porque eles põem fogo no arraial. Você conhece crente assim? Tem 5 crentes, se eu unir eles, meu Deus do céu, a madrugada vira dia. Por quê? Porque a busca é intensa. Então não perca a essência do avivamento. Não confunda movimento com a essência do avivamento. O avivamento vem para te renovar. Deus proporcionou, olha, perceba que é logo próximo do final do ano, porque você lutou o ano inteiro, você lutou 9 meses, e você precisa ser renovado para terminar os 3 meses que faltam. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos lá, página 22. Eu quero ler aqui o segundo parágrafo. O avivamento espiritual é uma experiência que acontece na vida do crente, primeiramente individualmente, ou seja, o Espírito Santo inicialmente realiza basicamente entre os membros da igreja. O impacto desta obra do Espírito de Deus na vida do crente e da igreja tem como resultados imediatos senso inequívoco da presença de Deus, oração fervorosa, louvor sincero, convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade, de vida e aumento perceptível no desejo de testemunhar, pregar o Evangelho e um intenso desejo de estar com Deus em oração e meditação da palavra de Deus. Você está vendo tanto de coisa que está aí inserido? Que quando você recebe um avivamento individual ou coletivo, o que tem que acontecer? Primeiro, senso inequívoco da presença de Deus. Eu não estou equivocado, eu tenho convicção que a presença de Deus está comigo. Segundo, a minha oração não é mais aquela oração. Minha sogra dizia muito que pessoas que têm dificuldade de orar, ela brincava e dizia que, ela dizia para mim assim: ó, você vai para o monte, leva os irmãos que ora, não leva os que chamam o gato, não. Porque tem irmão que o culto é de oração fervorosa, ele está lá caladinho orando. Esse momento é lá no seu particular. Tem hora que aqui também na igreja. Mas quando é oração de fervor, você tem que orar fervorosamente. Mas como é que ora fervorosamente se não for avivado? Não ora. Não tem como orar. Quem entendeu, diga glória. Terceiro, louvor sincero. Tem gente que começa a adorar a Deus e quando você vai ver, está nas lágrimas, porque o louvor é sincero. Senhor, eu estou aqui, eu poderia ter feito mais, mas eu não estou conseguindo. Eu poderia realizar mais, mas eu não estou tendo tempo para isso. Na adoração ele começa, porque a adoração, eu sempre digo na igreja, que a adoração ela rega o nosso coração para receber a palavra. Quando você chega depois da adoração, você já perdeu o período que rega o seu coração, que é o momento de você rasgar, não veste, mas o coração para Deus. E aí tem convicção de pecado. Quando eu recebo a essência do avivamento, eu tenho convicção, isso aqui é pecado, eu não vou negociar isso aqui. Isso aqui é contra a vontade de Deus, eu não vou negociar isso aqui. Mas quando não recebe avivamento, não tem convicção. Ah, isso aqui não tem problema não. Aí, desejo profundo de santidade. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida de santidade. Jorevo narasebe remaiaté. Porque quanto mais você vive santidade, mais você se aproxima de Deus. Aí
no nível que você vive esse desejo profundo de santidade, vai aumentar a sua percepção e desejo de testemunhar do que Jesus fez na sua vida. Você vai querer contar para outras pessoas. Quando isso apaga em você, é porque o Espírito não está derramando avivamento. Ah, aquele irmão não quer nada. Aquela irmã só dá trabalho. É gente que é muito espiritual e não tem parte de humano. Jesus foi humano. Tem gente sofrendo com depressões, com crise de ansiedade, com toque, com síndromes de pânico, com vontade de suicidar. Hoje, nessa madrugada, eu fui deitar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, fazendo live. O Senhor me deu um compromisso de uma live na madrugada. Eu disse: eu já tenho tanta coisa para fazer, o Senhor vai me dar live ainda? O Senhor disse para mim: eu tenho alma para salvar. E com menos de um mês de live, mais de 30 almas já se renderam a Jesus, e todas tentando tirar a vida. Teve uma que ela entrou na live, eu orei por ela por revelação, eu orei por ela, Deus me revelou, e a corda estava pronta para ela tirar a vida. Ela estava afastada, ela reconciliou na live. Depois que ela reconciliou, ela subiu 2 lives. E eu preocupado, mas orando: visita ela, visita ela. Aí depois de 2 lives ela apareceu e disse: voltei para a minha igreja. Esses dias ela me mandou uma mensagem e disse assim: ó, estou grávida. E se for menino, se o Senhor permitir, eu quero colocar o seu nome. Você está entendendo? Eu estou contando isso aqui para você entender que Deus quer usar você nessa dimensão. O Espírito quer derramar avivamento para você assistir pessoas que estão sofrendo e precisam apenas de uma palavra, um abraço, um cuidado seu. E muitas vezes você está tão frio que você acha que aquilo que aquela pessoa está passando é apenas mais um problema, e não é. Aquilo talvez vai acabar com a vida daquela pessoa. Mas se você entrar como um agente de avivamento, relevar a séria, derramar a súria, Deus vai usar a sua vida para despertar aquela vida, ou aquelas vidas, ou aquelas almas, para viver o sobrenatural de Deus. Eu orei, agora eu lembrei, pelo jovem essa madrugada. Ele estava preso lá na Bahia. E aí ele pegou 5 anos de cadeia. E ele tem dito para mim: o senhor tem um negócio diferente na live. Tem uma irmã que ela entrou na live saiu, entrou a segunda, ela falou: não, eu permaneci aqui porque Deus tem alguma coisa. É a primeira vez que eu estou entrando na live do senhor. Deus seja um reboliço na vida dela na madrugada. E esse jovem, ele queria reconciliar e procurou um pastor, e o pastor falou: não, agora eu não posso fazer apelo com você. E ele desesperado, ele mandou para mim umas 15 mensagens na live. Eu digo: calma, eu vou te atender. Mas ele estava tão já machucado que ele achou que eu não ia atender. Eu disse: fica calmo, eu vou te atender. Aí eu escrevi o nome dele e disse: vou te atender, você é o terceiro, eu vou te atender. Ele disse: eu quero reconciliar. Eu fiz um voto lá na cadeia, que se Deus me tirasse de lá, eu ia voltar para Jesus e ia servir Ele com sinceridade. A primeira coisa que ele fez, ele saiu de São Paulo, foi morar com a mãe lá em Juazeiro, na Bahia. Mas alguém cheio de Deus teve que tocar a vida dele. É Deus dizendo para você aqui nesta tarde, nesse final de tarde: Deus quer encher você para você tocar outras pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo, precisando de você cheio. Você vazio, você dá mais trabalho ainda. Você dá trabalho para o pastor, você dá trabalho para a esposa, você dá trabalho para o marido, você dá trabalho para os seus pais, porque você está vazio. Você está como um galho seco, mas com o avivamento que o Espírito vai derramar sobre a sua vida, você vai ter autoridade, intrepidez para derramar na vida de outras pessoas. Amém?
Vamos lá para a página. Aleluia. Página 29. E eu termino aqui. Olha, ali está voando, hein? Ai de dó. Deixa eu beber uma água onde você acha a página 29. Glória a Deus. Quem entendeu até aí? Eu dou aula como se eu estivesse dando lugar, viu, irmão? Aleluia. Estranha não. É que eu sinto ele aqui, eu não consigo segurar ele não. Glória a Jesus. Tem gente que é tão educado que fala, não. Aleluia. E eu não consigo não. Glória a Jesus. Página 29. Em Atos 2,42, o texto diz que a igreja era uma igreja que orava e dependia mais de Deus do que dos seus recursos. Você está entendendo? A igreja dependia de Deus. Por quê? Porque a igreja orava. Quando você não abre mão da oração como essência para o avivamento, você não depende mais de homens. Eu ensino isso os meus filhos todo dia, mas principalmente o meu filho. Porque ele é meu companheiro, eu sempre falo algumas coisas para ele. Falo, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui nós não dependemos de homens, é de Deus. Você vai orar e Deus vai fazer. Você vai orar e Deus vai te responder. E quando eu preciso falar com a menina, eu falo com ela, tá vendo? É só orar que Deus faz. Por quê? Porque a igreja orava. Você quer avivamento? Você tem que orar. A essência do avivamento é oração. É se gastar. Ah, apóstolo, eu não aguento orar muito tempo de joelho. Ora sentado, ora deitado. O que importa é você orar. Não quer dizer que você está orando deitado que é falta de reverência. Não, não, não. E aí eu estou falando de períodos mais longos de oração. Tem gente que não aguenta dobrar o joelho porque tem problemas no joelho. Tem gente que tem platina. Mas se você não aguenta orar de joelho, ora de pé, ora sentado, mas você precisa orar. Você precisa sair do seu quarto dizendo assim: eu senti que Ele ouviu a minha oração. Eu senti Ele aqui dentro do meu quarto. Porque Atos 1,14 diz: todos unânimes perseveravam em oração. Então oração tem que perseverar, porque senão você para de orar. Eu estou numa campanha um ano inteiro de madrugada. Eu, a esposa e os meninos. Eu fui entregar o último elo na quarta-feira. E no último elo, estava muito cansado, bateu um sono na madrugada, de quarta para quinta. E eu disse, eu já levantei, né? Porque tem gente que começa a orar de joelho, dá sono, ao invés de ele levantar e fala: Senhor, entrega a oração na tua mão. Não, é para você levantar e andar, para o sono ir embora. Para você vencer esse período de oração. Vai ter hora que você vai orar 1 hora que você não vai ver. Vai ter dia que você vai orar 2 horas e você não vai ver. Você não vai perceber. Porque vai se tornar um hábito. Eles oravam unânimes. Eles perseveravam unânimes na oração. Atos 3. Os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Os líderes eram exemplo na oração. A sua liderança te mostra exemplos de oração. Então, ore. Atos 4,31. A igreja sob perseguição ora. O lugar treme, o espírito desce. A igreja está sendo perseguida e ela não vai chorar. Ela não vai reclamar da perseguição, ela vai orar. E quando ela ora, onde eles estão reunidos, a Bíblia diz que treme o lugar e o espírito desce. Atos 6, quarto
A liderança da igreja entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Os obreiros precisam entender isso. A sua prioridade é orar e palavra. Foi o que os apóstolos fizeram. Colocaram os diáconos para servir as mesas e cuidar das viúvas, para que eles tivessem tempo para orar. O que é que acontece hoje? Você vê pastor, você vê presbítero, você vê evangelista sobrecarregados, fazendo 4, 5 coisas, porque tem crente que deveria estar fazendo alguma coisa no corpo, mas ele está de mãozinha cruzada. E aí você vai vendo que aqueles homens e mulheres de Deus que deveriam produzir mais, não produzem, porque o tempo que ele poderia estar orando, ele está fazendo algo que o diácono deveria fazer. Ele está fazendo algo que a diaconisa deveria fazer. Ele está fazendo algo que alguém da manutenção da igreja deveria estar fazendo. Quem está aí, diga glória. Então aquilo que Deus confiou a você, você precisa fazer com excelência, com maestria, para que a liderança da igreja tenha tempo para a palavra e para a oração. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Atos 9. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Saulo é que ele estava em oração. Ele está cego dentro de uma casa, perseguidor da igreja, e o que ele está fazendo? Orando. Acabou de converter, está orando. Não abra mão da oração. Não dá para orar de madrugada, ora de dia. Não dá para orar de dia, ora à tarde. Não dá para orar à tarde, ora à noite. Ache um tempo do dia proveitoso, de qualidade, para você orar, para você clamar a Deus. Atos 12. Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, ele é liberto miraculosamente, porque a igreja orava e o Senhor enviou um anjo lá. Então entenda o poder da oração. Atos 13, a igreja de Antioquia ora e Deus abre portas das missões mundiais. Tudo é fruto de oração. Se você orar, não tem avivamento. Que seja 2 aqui ou 3 nesta tarde. Se Deus levantar 3 para buscar esse avivamento, Deus vai incendiar essa igreja. Deus vai incendiar esse bairro. Atos 16, 25, Paulo e Silas ora, e Deus abre portas da Europa para o Evangelho. Quando você ora, Deus abre portas onde não tem portas. Tem portas que são existentes já na sua vida, mas quando você ora, Deus cria portas aonde não existiam portas. Ore. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Olha aqui, não tem lugar. É você que vai fazer o lugar para orar. Paulo está orando com os presbíteros aonde? Na praia. Porque no mínimo, diante da correria, da vida corrida de Paulo, foi o lugar que ele achou para orar, o tempo oportuno. Quem faz o tempo oportuno é você. Eles estão orando na praia. Atos 28, 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta, e Deus os cura. Quando não tem oração, não tem avivamento. Quando não tem oração, não tem curas. Quando não tem oração, não tem dons. Quando não tem oração, não tem dons ministeriais. Quando não tem oração, não tem manifestação da glória de Deus. Ore. Ore. Reúna a sua família e coloque eles para orar. Eu não fazia isso, então se posicione hoje. Diga a sua esposa, o seu cônjuge, diga aos seus filhos, vamos orar. Se eles dormirem lá, não tem problema, mas pelo menos começou a orar. Ore com a família.
Não abra mão da sua família, ore com a sua família. Nos momentos mais difíceis da sua vida, é a família que passará com você. Ore. Ore. E eu quero terminar essa primeira parte falando dos empecilhos do avivamento. O avivamento tem impedimentos? Tem. Eu já quero ir lá nele. Página 34. Todo avivamento vai ter empecilho para que ele não aconteça. O avivamento da Rua Azusa, na América, aconteceu com o filho de um escravo, Seymour. Mas houve impedimento. Aí ele é negro. Mas Deus encheu gente lá, porque a Rua Azusa só ficou aberta 3 anos. Deus batizou, derramou o avivamento naquele lugar e enviou missionários para o mundo inteiro. Saiu de lá da Rua Azusa, pela vida de um negro. Os empecilhos vão aparecer. Gente vai dizer assim: ó, você está gritando demais aí na oração, ora mais baixo. Não, você está dando uns gritos aí, é que eu estou sentindo ele. É porque quando eu sinto ele, eu não consigo ficar calado. Página 34, vamos ler aqui, parágrafo 2. O livro vai tratar da incredulidade e da inércia. São 2 empecilhos, mas eu vou elaborar outros aqui. Incredulidade. Se você não crê, no final desse estudo, quando você vier aqui para receber a oração, para receber avivamento, se você não crê, nada vai acontecer. Então, o primeiro impedimento é a incredulidade. O segundo é a inércia. O que é a inércia? É a capacidade do corpo continuar em repouso. Gente que fica vivendo um sono profundo e não desperta. Não, eu não era assim, porque que agora eu não experimento mais desse mover do Espírito. Então eu vou tratar. Olha aí, parágrafo 2. A inércia tem sido outro fator de impedimento. Há um avivamento espiritual. Infelizmente, milhares de crentes não têm conseguido reagir. Estão parados, apáticos, apenas assistindo a história da vida passar diante dos seus olhos. A inércia espiritual se dá a partir do momento que deixamos de crer, de confiar nas promessas de Deus e abandonar o propósito de Deus para com a igreja na terra, revelada em sua palavra, que é a evangelização dos povos, e crer que Deus está no controle. Não obstante, o objetivo de um avivamento é despertar a igreja para a sua missão na terra, anunciar a salvação do homem por meio de Cristo. O primeiro resultado da inércia espiritual é o abandono total ou quase total da vida de oração e de testemunhar aos não crentes. É fácil perceber o esfriamento espiritual, pois o primeiro sintoma que ocorre na vida da igreja é a baixa ou quase total adesão da oração. Eu venho de uma época que tinha relógio de oração, 24 horas nos feriados de oração. Entrava 2 irmãos, 4 irmãos oravam, aí na outra hora mais 2 irmãos, e os irmãos venciam 24 horas de oração orando. Tinha uns que oravam 1 hora e falavam: vou voltar para orar no final da noite mais 1 hora. Oração. Por que a inércia e a incredulidade? A incredulidade bloqueia. Perceba que a Bíblia diz que Jesus fez poucos milagres onde tinha incredulidade. Onde tem incredulidade, Jesus não opera. E aonde há inércia, o Senhor também não opera, porque é um impedimento. Mas existem outros impedimentos que eu enumerei aqui. A falta de profundidade. A pessoa começa a orar,
15 minutos, entregou a oração. Não tem profundidade. Deus quer que você comece a orar ao ponto de você vencer uma hora de oração, e quando você assustar, você já está chorando, falando em línguas, dando glória, dando aleluia, profundidade. Tem gente que começa a orar, não tem nem palavra para orar, porque a oração não é hábito na vida dele. Tem gente, eu uma vez levei um irmão para virar uma madrugada de oração comigo, e confesso que depois eu até me arrependi. Por quê? Porque o irmão não conseguia orar. E quando ele viu a gente orar 4 horas, ele depois no outro dia falou assim: não me chama para orar lá mais não. O senhor disparou orar lá e não parava de orar. Eu disse: meu Deus, o irmão não aguenta oração. Tem gente que não aguenta oração porque não tem profundidade. E tem gente que diz assim: ó, eu não sei como é que o pastor, os irmãos que oram, tem tanto assunto para orar. Você acha que não tem? Se você orar 5 horas, ainda vai faltar coisa. Se você orar 10 horas, ainda vai faltar coisa. Tem assunto. Tem salvação de alma, tem libertação de alma, tem avivamento, tem a vida da liderança que precisa ser coberta de oração, tem a família pastoral, tem tanta coisa para orar. Então não abra mão da oração. Tenha profundidade na oração. Não é começando em alta velocidade. Eu conheço gente que começa, parece que não vai dar nada em orando. Quando assusta. E eu conheço gente que já começa a todo vapor e vai até o final a todo vapor. O desafio que eu deixo a vocês aqui hoje é que você comece a cronometrar o tempo que você ora. Eu orei 15 minutos, aí amanhã você vai dizer: eu vou orar 20. Aí quando você vencer 20 minutos, você vai dizer: amanhã eu vou orar 25. Aí você venceu 25, você vai falar: eu vou orar agora 30. Aí você venceu os 40, você vai dizer: agora eu vou orar 50. Aí quando você vencer 50 minutos, você vai dizer: agora eu vou vencer 1 hora. Quando você vencer 1 hora, você vai perceber que nada vai parar você mais. Nem sono, nem preguiça, nem falta de pessoas. Aí eu não gosto porque não tem ninguém.